sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja da Família. Nós estamos na nossa segunda temporada, dando abertura a esse tempo. A primeira temporada foi incrível. Se você ainda não assistiu, tem muito conteúdo para você. Na nossa primeira temporada, nós tivemos alcance em todo o mundo, em mais de 60 países, chegou o podcast da Igreja da Família. Um conteúdo cristão para abençoar a sua vida. E hoje, eu tenho um convidado muito especial aqui com a gente, que vai dar a largada na nossa segunda temporada. Então, se você é um cristão que sofre com medo, ansiedade, pânico, depressão, fique com a gente até o final desse podcast, porque eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Estamos aqui com o Dr. Maurílio, ele que é especialista em ansiedade, depressão, ele é cristão e eu estou muito feliz, doutor, de ter tu aqui com a gente, porque eu acho que esse é um tema, talvez um dos temas mais relevantes do mundo cristão da atualidade. Nós vemos cristãos sofrendo de tudo isso sem saber às vezes, né? Então, muito obrigado pela tua presença. Mari, eu que estou muito feliz, muito grato, muito honrado pelo convite. E para falar de um tema tão atual, né? A ansiedade, eu sempre digo, né, para os meus alunos, meus pacientes, nas redes sociais, que a ansiedade é a nova pandemia mundial. Junto com depressão, serão as doenças que mais irão matar no mundo até 2030. Uau. Então é um tema bem atual e que nós precisamos trazer isso para as pessoas, apesar desse cenário, né, ruim, podemos assim dizer. Eu afirmo, a ansiedade tem cura. Não se cura com remédio, farmácia e drogaria, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse podcast. Como se curar de ansiedade, de medo, de pânico, como voltar a dormir naturalmente, sem o uso de remédios controlados. Que bênção! Isso causa em nós muita esperança. Eu tenho certeza que quem nos ouve e nos assiste tem muita esperança sobre esse tema. Doutor, tu alcança mais de 2 milhões de pessoas, né? Incluindo aí as tuas redes sociais, os teus pacientes, né? Alunos, é muita gente. Nesse oceano de pessoas, eu tenho certeza que existem muitos cristãos, como você é cristão. Como que você lida com essa dúvida que existe? A pessoa é cristã e a pessoa tem ansiedade ou depressão ou pânico, essas doenças mentais. Para muitos cristãos há um preconceito de que isso é falta de fé ou é falta de Deus. Como que resolve esse paradoxo? Isso é comum de acontecer, né? Eu recebo todos os dias nas redes sociais, mensagens, no direct. Doutor Maurílio, a ansiedade é falta de Deus, né? Essa dúvida fica no ar. E definitivamente não, né? A ansiedade não é falta de Deus. Ansiedade é um transtorno mental e nós precisamos diferenciar a ansiedade como um estado emocional comum a todas as pessoas e a ansiedade como um transtorno mental, uma doença. E o caminho para a pessoa restaurar a sua saúde física e mental não é outro que não seja aceitar ajuda. Então é comum, especialmente no mundo religioso, a pessoa por esse preconceito, né, de que a ansiedade e depressão te deixam uma pessoa mais vulnerável, vamos dizer assim, coloca a sua fé em xeque, né, mas não tem nada a ver com isso. O problema é químico, o problema é psíquico, existe uma causa, uma origem que precisa ser trabalhada ali para a pessoa restaurar a sua saúde. Então, esse preconceito precisa ser vencido num primeiro momento, e logo em seguida buscar ajuda, buscar orientação, fazer um tratamento, ir na causa do problema, como eu falei. Tem uma causa, tem uma origem, e essa causa, essa origem, ela precisa ser arrancada. Ainda falando sobre a questão das igrejas, eu tenho percebido a quantidade de pastores, assim, é uma loucura a quantidade de pastores com burnout, que essa é a palavra do momento. A palavra é burnout, eu tô com burnout. Às vezes a pessoa nem tá, mas às vezes está e não sabe. O que seria o burnout? Qual a diferença entre burnout, depressão, crise de pânico, crise de ansiedade? São muitas coisas, as pessoas se confundem, né? A ansiedade, a diferença de ansiedade e burnout, basicamente, os sintomas são muito parecidos, mas o burnout está muito relacionado com o labor, com o trabalho, especialmente a causa da pessoa estar sofrendo
com a síndrome de burnout, todos aqueles sintomas horríveis, muita fadiga, muito estresse, muito cansaço, sintomas físicos como também taquicardia, do nada o coração acelera. Então, são sintomas bem parecidos com os sintomas de ansiedade. Porém, no burnout está totalmente relacionado com o labor e, no caso dos pastores, com o ministério. Então, essa é a grande diferença. São transtornos mentais que têm cura, que têm tratamento, e o tratamento, muitas das vezes, Mari, o sistema ele conduz a uma única via de tratamento, que é o remédio controlado. E aí eu, Dr. Maurílio, não sou contra o remédio controlado, mas eu trago uma verdade que poucas pessoas falam. O remédio controlado, o psicotrópico, o hipnótico, o antidepressivo, ele não vai te curar. Dr. Maurílio, por que passam então? Né? Por que muitos tratamentos vão para essa via única de terapia? Simplesmente para trazer alívio nos sintomas, mas não é uma via de cura. E como que, por exemplo, um pastor que está sofrendo com burnout, um pastor cansado do ministério, se ele chega para ser teu paciente, quais são as sugestões e o que você diria para ele? O primeiro momento que a gente precisa é, como eu falei, buscar a causa, a origem do problema. Seja ansiedade, seja burnout, seja depressão, seja qualquer outro transtorno mental, é muito importante que a gente entenda que existe ali, né, um corpo inflamado, existe ali uma construção química que não está sendo favorável, que está fazendo um cortisol ser muito elevado ou ser muito baixo. O cortisol é necessário, mas essa substância química ela precisa estar em equilíbrio no nosso corpo, senão ela causa ou depressão, ou ansiedade, ou medo, ou pânico, ou às vezes tristeza e vontade de morrer. Então, todos esses sintomas horríveis e terríveis, eles precisam ser entendidos de uma forma química. Existe um problema químico no corpo. Então, a via de tratamento para um paciente, seja de burnout, depressão e de ansiedade, passa essencialmente por ele restaurar a sua saúde física, a sua saúde mental, por ele desinflamar o seu corpo. A cura de ansiedade e depressão, por exemplo, começa no intestino. E poucas pessoas sabem disso. Nosso intestino é considerado o segundo cérebro, né? Na minha opinião, deveria ser considerado o primeiro. Existe uma substância química, um neurotransmissor, considerado como a substância química ou hormônio da felicidade, do bem-estar, que é chamado serotonina. 95% dessa substância química, desse hormônio, é produzido no nosso intestino. Então, se você está com... Daí vem a expressão enfesado, né? Uma pessoa cheia de fezes, uma pessoa que tem uma dificuldade para ir no banheiro. É muito comum pessoas sofrendo com ansiedade começar a ter diarreia. Nas crises de ansiedade, em alguns momentos, ter diarreia, por causa dessa relação direta, curta, entre o que está acontecendo no seu cérebro e o seu intestino. Dopamina é um outro neurotransmissor essencial, é que nos dá vontade de viver, vontade de caçar, vontade de buscar. 50% dessa dopamina é produzida no intestino. Então, quando o intestino da pessoa não está funcionando, ela perde essa vontade de buscar, de viver, ela fica apática, ela fica buscando o isolamento. Provérbios 18:1, aquele que se isola vai contra a verdadeira sabedoria. Então, esse isolamento, que é um comportamento comum de quem está sofrendo com ansiedade, quem está sofrendo com depressão, especialmente pessoas religiosas, que querem não demonstrar, achando que isso é um sinal de fraqueza, e começa a se esconder essa situação, omitir para ela mesma, não busca ajuda. Esse isolamento, esse comportamento de se isolar, só adoece ainda mais a sua mente. Então, nesse processo de cura, é essencial você pedir ajuda, você se tornar vulnerável à situação. É você entender que você está passando só por uma fase, que isso não te define, isso não torna você... Não é identidade, né? Exatamente. Isso não pode afetar a sua identidade, isso não pode te tornar uma pessoa fraca a ponto de você querer encarar esse momento sozinho. Isso é só uma fase. E fase não te define, fase não é o fim. Uau, muito bom. Sabe que eu passei por um processo...
Eu passei por uma fase muito difícil, onde eu tinha muita tristeza. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre. E aí eu fui no médico e ele falou assim para mim, tu anda triste? Ele pegou os meus exames, né? Eu falei, ando, doutor, ando triste, ando cansada, parece que nem sou eu mais. Eu falei, tô com uma sensação de que eu tô com uma batalha espiritual, assim. E aí orava, ele lia a Bíblia e continua com aquela tristeza. Ele riu e falou assim para mim, não é batalha espiritual não, é porque o teu ferro tá baixo mesmo. E eu falei, cara, é uma coisa tão simples. Fui lá, fiz reposição de ferro e parece que a minha vida mudou. Então, essa questão que tu fala do intestino, seu segundo cérebro, faz muito sentido, porque às vezes a gente come uma pizza, é aquele prazer de 3 minutos, tu passa 3 dias triste depois, porque aquilo fica no teu corpo, né? E antes, aqui nos bastidores, a gente conversava com a Aline, esposa do Dr. Maurílio, que inclusive traremos ela aqui no nosso podcast também, já estou marcando aí. E a gente falou uma frase, doutor, que eu vou repetir quando a Aline estiver aqui, porque daí eu quero a perspectiva dela, mas agora eu quero a tua primeiro. Que a gente tem esse jargão religioso, que é crente não bebe, mas come. Aí tudo que tem na igreja tem comida, e glória a Deus, amém. Mas aí a gente vê, né, o quanto o cristão, às vezes, está vivendo de uma forma religiosa, usando a comida como um acalento para a alma, e, na verdade, aquilo está fazendo ela ficar ainda mais doente sem saber. Que foi o que aconteceu comigo. Eu achando que estava passando por uma guerra espiritual, e, na verdade, estava passando por uma guerra dentro do meu corpo, sem saber. Exatamente. A gente, como cristão, a gente precisa... A gente espiritualiza geralmente tudo, né? E tudo é espiritual, realmente. Mas as coisas básicas, simples, a gente acaba... Eu acho que a palavra seria, a gente faz místico uma coisa... Tudo é espiritual, mas às vezes a gente faz místico coisas que são ciência. Mistifica aquilo que é simples, aquilo que é ciência, aquilo que está no meu controle, no meu domínio, no meu governo. Então, quer ver um exemplo? Eu atendo muitos pacientes com insônia. Salmos 4:8, a palavra diz assim, ó, dormir é natural, eu falo para meus pacientes. Em paz me deito e logo adormeço. Doutor Maurílio, eu estou tomando esse Rivotril, essa mirtazapina, esse Zolpidem, esse Alprazolam, esse Clonazepam, e mesmo tomando essa droga, você precisa saber disso, isso é uma droga, isso vicia, isso te faz mal. Você pode até fazer o uso, abrir mão e fazer o uso dessa droga por um período, mas você não pode se submeter a um jugo de escravidão ficando dependente dessa droga. Isso é uma droga, causa dependência física, química, psíquica. E muitas das vezes, mas doutor Maurílio, o que eu preciso fazer então para voltar a dormir naturalmente? Você precisa entender a causa de você não estar dormindo naturalmente. A palavra não mente, dormir é natural. E questões simples, Mari, como inflamação, nós falamos ali agora há pouco, a respeito do flúor. O flúor é uma substância que está no creme dental, que está na água que a gente bebe, que está no chuveiro, e que o excesso de flúor no nosso organismo simplesmente vai lá e bloqueia a nossa glândula pineal, que é onde que é produzida a melatonina. Doutor Maurílio, qual que é a melhor melatonina para mim voltar a dormir naturalmente? Aquela que o seu corpo produz. Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Você só não pode continuar sem informação, você só não pode continuar atrapalhando o funcionamento naturalmente do seu corpo. Então esse flúor vai lá e simplesmente bloqueia essa glândula pineal para produzir um dos hormônios mais extraordinários do nosso corpo, que é a melatonina, não só para dormir, mas para regular o ciclo circadiano. Doutor Maurílio, às vezes eu consigo até dormir, mas eu acordo cansada, fadigada, eu passo o dia todo me arrastando, sem ânimo, sem motivação para nada. Sua glândula pineal não está funcionando, não está produzindo esse hormônio extraordinário que é a melatonina para regular o seu ciclo circadiano. E aí, Mari, comportamento simples, como acordar mais cedo, logo ao acordar, expor os seus olhos à luz natural, à luz solar. O nosso corpo não tem um relógio interno dizendo assim, é 8 horas da manhã, vamos produzir os hormônios do dia. É 8 horas da noite, vamos produzir os hormônios da noite. Não, o nosso corpo utiliza a luz natural, a luz solar. E o que a gente faz? A gente acorda, já pega o celular,
já fica na cama ali morfando com o celular na mão. E a mesma coisa à noite. A gente acha que está relaxando no final do dia. Infelizmente, né, as distrações hoje em dia, nós podemos falar sobre isso, que é isso que está matando as pessoas. No final do dia, a gente fica ali 1 hora na rede social achando que está relaxando. Não, você está acelerando a sua mente, o seu cérebro. A luz desse aparelho eletrônico, seja celular, tablet, computador, televisão, que muitas vezes você leva o inimigo para dentro do seu quarto. Essa televisão. A luz desses eletrônicos estão impedindo que chegue essa informação na sua pineal, que é noite, para produzir melatonina para você dormir. Nos nossos antepassados não tinha Rivotril, não tinha remédio para dormir. Anoitecia e as pessoas naturalmente, e não tinha insônia. Naturalmente as pessoas dormiam por causa não tinha luz elétrica. Então, cuidado, uma das coisas que você pode fazer para regular o seu sono, e anota isso, todos vocês estão nos ouvindo, sono é técnica de produtividade. Sono é base. Se você quer restaurar a sua saúde física, a sua saúde mental, você precisa voltar a dormir naturalmente, sem o uso de remédio controlado. O sono induzido pelo uso de remédio controlado, ele é um sono artificial, é um sono que não te descansa. Você às vezes até consegue dormir, mas você acorda cansado, fadigado, com mau humor, nervosa, agitada. E esse sono natural, ele precisa ser conquistado com essas simples ações. A última refeição 3 horas antes, né? No mínimo 2, 3 horas antes de você dormir. Não come para dormir. Esse alimento vai atrapalhar o seu sono. Você vai ter muito pesadelo. Você vai ter uma insônia secundária, que é ficar acordando muito durante a noite. Isso não é saudável, né, para o seu sono. Então, são coisas simples que você pode começar a exercer com informação, com conhecimento, para que você possa restaurar a sua saúde física, sua saúde mental. Que engraçado. Agora tu está falando sobre todas essas questões técnicas, que também são questões simples de se resolver. Às vezes as pessoas não fazem porque não sabem mesmo. E aí, doutor, o cristão lá, homem e mulher, ele diz assim, nossa, eu estou sofrendo tanta opressão maligna, estou tendo tanto pesadelo, o diabo está atacando no meu pesadelo. E às vezes não é isso. Às vezes a pessoa comeu demais à noite, foi num rodízio de pizza, ou comeu um hambúrguer, ou comeu uma comida às 11 da noite, foi dormir, teve uma série de sonhos ruins e acha que, de novo, tornou místico uma coisa que às vezes podia ser, né? Ou a pessoa diz assim, nossa, eu estou com muita dificuldade de dormir, é falta de fé porque você não lê a Bíblia, porque a Bíblia diz, deito e logo pego no sono. Então quer dizer que eu tenho falta de fé. Na verdade não, às vezes se você fizer pequenas mudanças na sua vida, você vai ver que aqueles versículos vão fazer sentido para você e não é falta de fé. Então eu gosto muito de aprender essas coisas porque eu acho que isso só colabora com a Bíblia. Só mostra que a Bíblia ela é um livro atual, ela é um livro que nos ensina e a ciência, ela caminha lado a lado com a palavra de Deus. Então, isso é muito legal. Qual que seria, assim, se tu pudesse dar dicas básicas de como uma pessoa consegue chegar lá, entender os motivos, né? Os traumas, as razões. Porque daí tu já citou várias vezes, você precisa entender os motivos por que você não está dormindo, entender os motivos por que você está tendo ansiedade. Como que a gente entende esses motivos? Quais são as ferramentas? Tem que buscar um profissional? Tem como fazer isso sozinho? Como que a gente entende a raiz, encontra a raiz dos problemas? Uma coisa simples que você pode começar a fazer é trazer clareza para o seu cérebro do que está acontecendo. Então, por exemplo, numa pessoa que sofre com crise de ansiedade, primeiro passo que a pessoa precisa, através de técnicas, começar a exercer um domínio é sobre essa crise de ansiedade. Não ter mais medo dessa crise de ansiedade. Eu, doutor Maurílio, já passei por isso, sei o que é uma crise de ansiedade. E eu posso falar, eu sempre falo que existem vários profissionais da área de saúde, colegas, que tratam ansiedade de ouvir falar, crise de ansiedade, da teoria, sabe o que é uma crise de ansiedade de livros, mas nunca passou por isso. E só sabe o que é uma crise de ansiedade
realmente, né, uma crise mesmo. Quem já passou por isso? Sensação de morte, coração que acelera. Não adianta você, parente, amigo, virar para a pessoa e tentar ajudar ela falando que o que ela está sentindo não é o que ela está sentindo, porque realmente o sintoma físico é real. Mas a grande questão é que o inimigo a ser combatido é a sua mente. É o que está acontecendo no seu subconsciente. Então o coração acelera, sensação de falta de ar, nem falta de ar é, tremores, zumbidos e outros sintomas horríveis e terríveis, dores no corpo, dores de cabeça, desânimo, pensamentos ruins o tempo todo, mas o inimigo é a sua mente que mente, essa programação que está no subconsciente. Então, uma das coisas, um dos primeiros passos é a pessoa não ter medo de crise de ansiedade. Esse medo, que não é um medo real, ansiedade justamente é isso, se você puder anotar isso, a ansiedade é igual à imaginação do medo, é um medo imaginário. E um dos primeiros passos é não ter medo dessas crises, é saber lidar com essas crises de ansiedade. O medo é atrativo, como eu falei, Jó 3,25, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, quanto mais medo você tem de crise, mais você está atraindo essas crises de ansiedade. Num segundo momento, onde eu começo já a dominar as crises e não ser dominado por elas, eu começo a anotar coisas simples, eu começo a fazer um mapeamento. Que hora que essa crise veio? Normalmente tem uma tendência de ser no mesmo horário. Eu estava pensando em quê? Os gatilhos. Eu estava falando com quem? Qual a temperatura do ambiente que eu estava? Em qual ambiente que eu estava? O que eu comi antes? A temperatura do ambiente, a comida... Temperatura do ambiente. Escuta só, eu tenho uma paciente e ela tinha as crises de pânico. Pânico é um tipo de ansiedade, né? com a característica ali de ser uma crise mais aguda, mais intensa, mas, porém com menos duração. Uma sensação de morte ali iminente, esse é o pânico, que é um tipo de ansiedade. Então ela tinha crises de pânico. E nesse processo de tratamento comigo, ela para de ter medo das crises, começa a ter domínio sobre as crises, mas também começa a fazer um mapeamento. Que hora que essas crises vinham? De tanto mapear e anotar, que é o segundo passo, o primeiro é dominar as crises, o segundo é começar a anotar mesmo, no papel. E ela anotando, ela chegou à conclusão que o gatilho dela era ela entrar num ambiente quente e abafado, fechado, ok? O que ela lembra? Ela, aos 38 anos, aos 8 anos, ela foi abusada numa sauna. Uau! O que aconteceu nesse abuso? Trauma. O que é o trauma, doutor Maurício? Cola da memória ruim. Está lá no seu subconsciente. É um programa de computador que está rodando no seu subconsciente o tempo todo. Inconscientemente, todas as vezes que ela entrava num ambiente quente, fechado, abafado, a mente subconsciente acessava a memória ruim e mandava a informação para o corpo. A mente não é o corpo, mandava a informação para o cérebro. Ela está em perigo novamente. Que loucura, E aí o corpo, a crise de ansiedade, Mari, isso aqui vai libertar vocês, ó. Nada mais é do que um sistema de defesa do seu corpo querendo te proteger de um perigo que não existe. Só está na sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente acessou uma memória ruim por um pensamento, por um ambiente, por algo que você comeu, pelo tom de voz de uma pessoa. Uma outra paciente, ela mapeando, mesma coisa, parou de ter medo de crise de ansiedade, começou a mapear. Mapeando, descobre que as crises de ansiedade dela vinham sempre quando o marido chegava e começava a conversar com ela. E aí eu perguntei, qual a nota do marido? De 0 a 10. Ela falou assim, 9. Eu falei, então o problema não é o marido, já que o marido nota 9, é um bom marido. E aí ela, entendendo mais a situação, ela chega a essa conclusão. Ela é viúva, casou novamente, e o casamento anterior era um casamento muito abusivo. E o tom de voz do atual marido, que é um tom de voz, né, autoritário, alto, lembrava o relacionamento abusivo que ela passou nas mãos do marido anterior. Então era o tom de voz de um bom marido que lembrava um marido abusador. Lembrava tudo, todo sentimento de rejeição, de abandono, de medo, de insegurança
que foi construído no relacionamento que ela teve E anteriormente. aí ela descobriu e aí como é que ela faz agora? Descobre, aí é o terceiro passo. Eu troco o significado daquilo que me aconteceu. Eu ressignifico isso. Vou te dar um exemplo. Não tem aqui uma caneta para mim te mostrar, mas imagina que tem na minha mão uma caneta aqui. Essa caneta, para mim e para você que está nos ouvindo, simplesmente é uma caneta. Agora, para uma criança que aos 6 anos de idade viu o pai alcoólatra ser assassinado por um outro alcoólatra, um amigo de bar, por uma caneta no pescoço, isso não significa uma caneta para ela, significa uma arma. Significa uma lembrança de muita dor, de rejeição. Então, esse significado, ele precisa ser trocado. O problema está só no seu subconsciente, nessa programação que está ali rodando e trazendo o tempo todo para o seu corpo que você está em perigo, sendo que você não está, não existe esse perigo. Tem que eliminar essa programação que está no subconsciente. E aí vamos supor a pessoa teve esse nível de consciência, né? Porque é tu ter consciência de algo que antes tu não tinha. O que faz agora? Bom, eu controlei, eu descobri, e agora? Eu consigo, como ressignificar isso? Essa seria a pergunta. Simplesmente, várias pessoas falam, doutor Mário, como é que vence o medo? Aí nós vamos lá olhar o medo. O que é o medo? Medo de comer e a barriga explodir, medo de dirigir, medo de falar em público, sendo que nós somos seres relacionais. Então a receita é essa aqui, ó: exposição, repetição e forte impacto emocional. Eu vou em cima dessa memória ruim, eu já sei, eu tenho a consciência, como você falou, lembra disso, gente, consciência. Você não é essas mentiras que estão no seu subconsciente, você não é o que fizeram com você, as suas experiências do passado. Simplesmente com a mente consciente, intencionalmente, você vai se expor àquilo que está te causando esse medo imaginário. Então, por exemplo, uma pessoa que quer eliminar o medo de dirigir, por exemplo, ela simplesmente começa primeiro imaginando, o seu cérebro não difere o que é real do que é imaginário. Você começa só imaginando que você já está dirigindo. Entra no carro, segura no volante, fecha seus olhos, imagina que você está dirigindo sem antes ligar o carro. Simplesmente saia dali e comece a celebrar esse micro resultado. Você começa a acionar o seu sistema dopaminérgico, produzir dopamina e construir uma nova trilha neural, não mais de medo. Mas você começa a construir uma nova trilha neural, mostrando para o seu cérebro que aquela atividade não te causa nenhum perigo. O seu cérebro simplesmente criou um bloqueio para que você não faça mais aquilo, entendendo que aquilo é perigoso para você. Então, doutor Marília, eu faço isso uma vez só? Não. Exposição, repetição e forte impacto emocional. Eu vou evoluindo nessas vezes que eu vou fazendo, e eu vou celebrando e comemorando e ativando o meu sistema dopaminérgico para marcar essa nova trilha neural. Isso aqui é cura. Remédio controlado não vai fazer isso por você. Não, doutor Marília, mas eu estou tomando o remédio controlado. Não tem problema nenhum. Uma coisa não impede a outra. O remédio controlado é só para te trazer alívio, socorro, para esse momento mais delicado, mais urgente que você está passando. Mas a sua cura está nessa reprogramação da sua mente. E o apóstolo Paulo, ele fala que nós, lá em Romanos, que nós temos que ser transformados, né, pela renovação da nossa mente. O que é a transformação? É a mudança de forma, né? Trans, já vem, a gente já sabe, o trans, né, tá na moda agora. Sim. Todo mundo quer ser trans, não sei o quê. De mudança, né? E forma, de transformado, né? Mudança de forma, ser transformados. E a Bíblia fala, como que nós somos transformados? Como que nós mudamos de forma? O apóstolo Paulo responde essa pergunta. Ele diz, pela renovação, ou seja, renovo, aquilo que é novo, não é uma coisa velha. A gente precisa trazer coisa nova para a nossa mente, para a nossa cabeça. E então, nós seremos transformados. E isso, de novo, é a Bíblia e a ciência caminhando juntos para mostrar que aquilo que a Bíblia já deu todas as respostas que nós precisamos, né, doutor? Que coisa linda saber isso. Isso é uma mensagem de esperança. Tu carrega uma mensagem de esperança
para esse mundo tão triste, tão desesperançoso que nós vivemos. Porque, de fato, as pessoas acham que a identidade delas está baseado nisso, está baseado no medo. Eu lembro, doutor, que quando eu era criança, eu tive sempre muito medo de aranha. Aranha, assim, eu ficava paralisada, não conseguia me movimentar. Parecia que tinha uma pedra aqui na minha garganta. Alguns pacientes relatam, é como se fosse um caroço de abacate. Exatamente. A sensação de sufocamento. Eu Muitos pacientes relatam isso. Fazer uma coisa assim, e todo mundo ria de mim porque dizia, mas é só uma aranha. Só que para mim, não. Para mim, ela era uma aranha. Teve uma vez, doutor, que eu comecei a gritar em casa, dizendo, meu Deus, chamei meu marido, tem uma aranha na minha mesa de maquiagem. E eu comecei a chorar e gritar. Essa história é engraçada agora, mas no dia foi triste para mim. E ele disse, onde eu vou matar? Porque ele já sabia que eu tinha pânico, né? E aí ele foi ver, não era uma aranha, doutor. Eram meus cílios postiços que eu tinha deixado embaixo do negócio e apareceu só a pontinha, eu achava que era uma aranha. E aquilo me paralisou, eu morria, assim, às vezes eu ia nos lugares, às vezes, eu sou gaúcha, né? Então às vezes a gente ia pro interior, assim, dormir na casa de parente, eu não dormia de noite, doutor, porque eu pensava, eu tô aqui no meio do mato, no interior, tem aranha aqui, deve estar minado de aranha. Então, eu não conseguia viver de forma leve porque eu tinha medo de aranha. A psicóloga, inclusive, disse que eu tinha aracnofobia, né? Fobia de aranha. E aí eu fui fazer, não sabia desse caminho que agora eu já sei que tu acabou de me explicar, mas eu fui... As pessoas dizem, mas já fui picada por uma aranha? Eu dizia, nunca fui picada por uma aranha. Perguntava para minha mãe e para o meu pai, eu fui picada por uma aranha? Não. Nunca teve experiência com aranha. Por que eu tinha esse pânico da aranha? E aí, doutor, um dia buscando a Deus, eu me lembrei de quando eu era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, talvez quem tem mais de 30 vai lembrar disso. Nós tínhamos tinha aquele filme chamado Aracnofobia, um filme muito antigo, e eu me lembro, doutor, dos meus irmãos, que são mais velhos do que eu, já eram mais pré-adolescentes, assim, assistindo aquele filme, e eu assisti apenas uma cena daquele filme, que era o momento onde a pessoa chegava em casa e colocava a bota, e dentro da bota, então, tinha uma aranha, e a pessoa morria na hora. E eu, criança, eu assisti aquela cena do filme, e aquilo ficou dentro da minha cabeça, e já adulta, já casada... Você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 5 anos, 6 anos, mais ou menos. Eu nunca mais me esqueci daquilo. Aquilo ficou na minha cabeça, e eu já depois de uma mulher casada já, ainda tinha medo de aranha. Então, eu entendi de forma muito inconsciente, eu não sabia desse processo que tu acabou de explicar, mas eu busquei a Deus, falei, Deus, de onde vem isso? E eu lembrei, comecei a orar, dizendo, Deus, por favor, faz a minha cabeça esquecer dessa cena, ou pelo menos faz a minha mente conseguir viver de forma leve, né? Então, hoje eu dou graças a Deus que hoje, ainda tenho medo de aranha, mas é aquela coisa assim, tipo, não tem problema, eu vou lá, já mato ela, já tiro ela dali, né? Se tem alguém, meu filho tá junto, eu vou lá e mato, já não é mais aquele... talvez não seja medo a palavra certa, mas eu tenho assim, minha luz vermelha acende, mas também não fico com aquela garganta fechada. Assim. Esses medos, né, conhecidos como medos imaginários, eles estão travando a vida, literalmente travando Exatamente. A vida das pessoas. E interessante, Mari, assim, enquanto você não vence esse bloqueio, outros bloqueios, por causa desse, outros medos vão surgindo. Uhum. Outros medos vão surgindo. Eu tenho uma paciente, Terezinha, ela não importa de divulgar o nome dela, 77 anos, voltou a dirigir, tinha pânico, começou a ter medo de dirigir, sempre dirigiu, começou a ter medo de dirigir, voltou a dirigir. A Terezinha talvez não precisasse mais, não tivesse mais a necessidade de voltar a dirigir. Só que o que eu expliquei para ela? Enquanto ela não vencesse esse medo, outros medos estavam surgindo na vida dela, outras travas emocionais, que impedia ela de ter uma vida plena. E nós nascemos para ter uma plenitude de vida. Nós não podemos ignorar a palavra. João 10:10. Exato. Né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele está conseguindo isso através de quê? Através desses medos imaginários. Através das distrações, que são muitas. Indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria do entretenimento. Gente, cuidado. As pessoas estão, como nós falamos ali, elas não estão morrendo, elas estão literalmente se matando por não saber o que fazer.
por estarem o tempo todo distraídas com rede social, se comparando. Os nossos jovens... Tem um livro agora que foi lançado, um grande psicólogo de Harvard aqui nos Estados Unidos, a geração ansiosa, e falando da ansiedade nas crianças e nos jovens, né? O número de suicídios cresceu assustadoramente, 47% nos últimos 10 anos. Uau. E o que está ruim, gente, eu, doutor Maurílio, não posso me isentar de falar a verdade para vocês, porque a verdade liberta. O que está ruim vai piorar, está na palavra. Nós cristãos sabemos disso, que o mundo jaz no maligno. Então as coisas vão com toda essa tecnologia, inteligência artificial, as coisas vão piorar muito. Então o que nós estamos falando aqui é que você tem a responsabilidade de blindar a mente, porque tudo começa na mente. A sua cura começa na mente. A sua nova saúde começa na mente, começa de você sair daqui com esse entendimento e saber que está nas suas mãos construir essa nova mentalidade para que blinde a sua mente e a mente da sua casa. Que coisa linda. Nossa, eu poderia ficar aqui horas te ouvindo, teria mais um monte de pergunta. Mas para encerrar, eu queria que tu deixasse uma mensagem de esperança para todos aqueles cristãos que nos ouvem, nos assistem agora, que estão dominados pelo medo, pela ansiedade, pela depressão, que não conseguem dormir, ou aqueles que estão tomando remédio há muitos anos. Qual que é a mensagem de esperança que tu deixaria para essas pessoas? Para de ler a Bíblia e começa a viver essa palavra que cura, que liberta, e que traz tudo que nós precisamos para ter uma vida plena nessa terra. Você não nasceu para ser escravo. Gálatas 5:1 fala assim, se uma vez libertos pelo sacrifício de Jesus, nós temos como cristão essa consciência, esse entendimento que não nos torneis ao jugo de escravidão. Gente, o diabo existe. E ele não vem de chifrinho, ele não vem com garfinho, ele vem em forma de donuts, ele vem em forma de Coca-Cola. Coca-Cola é um produto alimentício mais cancerígeno do mundo. Ele altera o seu pH sanguíneo e deixa o pH sanguíneo nas condições da pessoa desenvolver um câncer. Quando chegar e o resultado vem, aquilo que você planta, você colhe. Eu sempre falo, quem sabe o que planta não teme a colheita. Exato. Quando vir um resultado, não adianta você reclamar para Deus, não foi Deus, não é uma punição de Deus para a sua vida ou para a vida do seu parente. Não, isso é um resultado de um comportamento. Então, começa a viver essa palavra intensamente nos mínimos detalhes. Você nasceu para duas coisas. Hoje em dia se fala muito em propósito, né, Mari? E só duas coisas, gente. Só se concentra nessas duas coisas. Evoluir e servir, só isso. Uau. Evoluir e servir, para de ficar carregando nas costas esse monte de gente da sua família, amigo, parente, se comparando e sendo que a única coisa que você precisa fazer é ter domínio sobre você, sobre a sua boca, sobre os seus ouvidos. O que você anda assistindo? Isso está impactando a sua mente. Eu tive uma paciente que desenvolveu síndrome do pânico de sair de casa aos 58 anos de idade. Ia à feira, hidroginástica, ia na igreja e do nada, doutor Maurílio, eu parei de sair de casa. O atendimento foi online, consulta online. Nunca é do nada, tem uma causa, tem uma origem. Conversando no atendimento com ela, ela chega à conclusão, doutor Maurílio, eu sei por que eu não estou saindo mais de casa. Tem 6 meses que eu estou vendo um programa lá no Brasil chamado Cidade Alerta, um programa que fala de morte, sequestro, tiro, roubo, sangue. Como assim, gente? O seu cérebro ele não difere o que é real do que é imaginário. Tinha 6 meses que ela assistia aquele programa todos os dias e o cérebro dela entendendo que aquela guerra sanguínea estava realmente acontecendo lá fora, na rua da casa dela. Que loucura. E o cérebro desenvolve um bloqueio para proteger ela daquele perigo. Então o cérebro, através desse bloqueio, fez com que ela tivesse medo de sair de casa. Nossa, eu tô chocada. Isso faz muito sentido, porque quando a gente assiste uma coisa boa, leve, a gente se torna uma pessoa. Que nem música, né? Está tudo na palavra. Provérbios fala assim, o coração alegre serve de bom remédio. Sorria mais. Neurocientistas americanos descobriram
que esse sorriso pode ser até forçado. Coloca uma caneta aqui na sua boca. Só de você movimentar esses músculos aqui da face, você começa a ativar no seu corpo hormônios que relaxam. Olha isso, gente. Sorriso está na palavra. Então está tudo na palavra. Para de ler a palavra e começa a viver essa palavra. Porque sabedoria é isso. Sabedoria é aplicar o conhecimento que você tem. Exato. É isso. Nossa, doutor, muito lindo isso. Como tu tem essa habilidade de unir a ciência com a Bíblia, isso faz só com que a nossa fé fique ainda maior. Como que as pessoas te encontram? Onde as pessoas podem... Se você que nos assiste ou nos ouve diz, nossa, eu quero conhecer o doutor Maurílio, eu quero saber mais, ou eu quero ser paciente dele. Como que a gente te acha, doutor? No Instagram, eu acho que é a maneira mais simples, @Dr. Maurílio José. @Dr. Maurílio José. Ótimo. Então, siga o doutor Maurílio lá nas redes sociais, aproveite para consumir todo o conteúdo que ele publica lá de forma tão sábia. Para mim, já tem me ajudado muito. E se você conhece alguém que sofre com essas coisas, que é cristão, talvez um homem, uma mulher de Deus que sofre com tudo isso, mande esse link desse podcast para essa pessoa. Talvez fazendo isso, você vai ser a resposta da oração e o fim do sofrimento dessa pessoa que você ama. Então, não guarde para você. Compartilhe, seja aí no YouTube, no Spotify, onde você está ouvindo e vendo. Aproveite agora, compartilhe no seu grupo da igreja, no seu grupo da família, nos seus amigos. Faça essa mensagem que une fé e ciência chegar a muito mais corações.